Roberto Soares, da Igreja Evangélica Verbo da Vida Itapetim. Conecte-se conosco nesse tempo e receba do melhor de Deus para a sua vida. Vamos falar de instruções que têm o poder de lhe tornar uma pessoa ainda melhor. Transmitiremos uma mensagem abençoada extraída diretamente da Bíblia Sagrada. Então fica conectado, que é hora de ser abençoado. Aleluia, aleluia. Shalom a todo o povo de Deus, paz e graça. Estávamos aqui já nos bastidores, já testando aqui os microfones. Quero saudar a todos com a graciosa e valiosa paz de Jesus Cristo. Jesus Cristo, que Deus possa abençoar a cada um que estão conectados aqui junto conosco. E é para a glória de Deus que vai ao ar mais um programa Vida na Palavra. Oh, glória! Graças a Deus estamos dando início aqui a mais um programa. Programa este que é dirigido pela Igreja Verbo da Vida aqui em Itapetim. Aqui nós compartilhamos palavra, aqui nós compartilhamos do Evangelho, das boas novas de Jesus Cristo. Graças a Deus por essa rica oportunidade. Espero que você aí se programe. Coloque seu celular aí do lado, aumenta o volume aí da sua rádio, fica conectado enquanto você almoça, enquanto você aí está fazendo suas atividades, você pode nos acompanhar. Amém? Quero falar um pouco aqui dos cultos, nossos cultos. Nós temos cultos nas quintas e aos domingos. Todas as quintas e todos os domingos nós temos cultos ali na Igreja Verbo da Vida. Está localizado, para quem ainda não sabe, sempre é bom a gente frisar que a localização da nossa igreja fica ali próximo ao banheiro público, ali onde está sendo construído o novo pátio da feira. Você chegando lá vai ver o banner lá, Verbo da Vida. Você pode nos visitar, pode ali nos dar essa honra. Nas quintas-feiras os cultos começam às 7h20 da noite e aos domingos às 7 horas. Anota aí na tua agenda e faça uma visita. Nós temos também nas terças-feiras, temos também sempre atividades, Verbo no Lar, nós temos cultos também. Hoje nós vamos ter Verbo no Lar. Então, a partir das 7h30 da noite, em várias localidades aqui da cidade de Itapetim, nós temos Verbo no Lar. E o que seria Verbo no Lar? Ali é uma comunhão entre o pessoal, entre a vizinhança ali, entre os irmãos, pessoas da igreja, compartilham uma palavra, começam a compartilhar testemunhos. É muito bom, é muito edificante para as nossas vidas. Você pode participar. Também temos cultos também nas terças-feiras, mas sempre as programações são essas. Agora no sábado vamos ter o culto, que não é nem um culto, é o culto da virada, né? Só que vai começar às 7 horas da noite, finalizando às 9 horas. Porque aí a ideia é que os membros possam ficar junto com suas famílias, possam se organizar, juntar famílias e passar esse momento juntos, um momento familiar. Vai ser muito, muito bacana. E ao sábado às 7 horas da noite, também no domingo, é o culto da primícia, o primeiro culto de 2023. Vai ser extraordinário. Então, tem muita coisa boa vindo. Também quero destacar aqui que tudo que presenciamos, tudo que vivemos, tudo que falamos, parte do princípio e da verdade da Bíblia Sagrada. Então você pode aí nos acompanhar, todos os versículos, todos os contextos que a gente fala aqui, você pode nos acompanhar usando a sua Bíblia Sagrada. Se você não tiver ela impressa, você pode baixar o aplicativo. Tem muitos aplicativos aí gratuitos. Você pode estar fazendo aí a leitura. Amém? Quero aqui também apresentar. Estou com dois grandes homens de Deus aqui. Aleluia. Começar aqui para o pastor Roberto, que graças a Deus. Amém. Graças e paz, pessoal.
É uma imensa honra estar com vocês nesse programa Vida na Palavra. Mais uma série desse programa que tem edificado e ajudado a vida de muitas pessoas. Estamos chegando nesse final de ano e esse programa tem sido uma bênção nas nossas vidas e daqueles que estão nos acompanhando. Estamos também com a presença do nosso querido e ilustre David. Vai dar uma alusão aí, em seguida nós vamos orar. Sem perca de tempo, tivemos algum probleminha aqui com o microfone, mas a gente vai em seguida já começar aqui meditando na palavra, Jesus tá certo? Jesus é bom. Amém, pessoal. Boa tarde a todos. Estamos aqui, né, juntos para compartilhar a palavra do Senhor. Você que está aí na sua casa, eu me chamo David, né, sou líder dos jovens lá da igreja. Você que está aí na sua casa, aumenta o volume aí da sua rádio para a gente compartilhar a palavra de Deus, para a gente ouvir da palavra do Senhor. É um momento abençoado, né? Você que está almoçando, também aumenta aí o volume para você absorver, né, o máximo da palavra do Senhor, se edificar, abençoar em sua casa com a palavra de Deus. Como o Bruno falou aqui, domingo a gente vai ter um culto poderoso. E comece o ano na presença do Senhor, amém? Vá para a igreja. Nossa igreja, como o Bruno falou, se localiza aqui perto do banheiro público. Então, vá com sua família, ouvir a palavra do Senhor e ser abençoado, amém? Vamos compartilhar, vamos orar, né, pastor? Amém. Pergunta ao pessoal aí no grupo aí se tá bom o volume, tá tudo ok? Tá tudo ok aí, pessoal, o volume. E a gente tem uma palavra específica hoje, que a gente vai estar meditando aqui, o David e Bruno, com uma temática muito abençoada, que é sobre o poder da expectativa. O poder da expectativa. Pergunta qual o microfone, está abaixo, né? Se é o meu, o teu. Vamos fazer uma breve oração para que a gente possa estar meditando e compartilhando em nome de Jesus. Pai, nós te damos graças por essa tarde. Te damos graças por esse programa abençoado. Esse programa através desse programa, tem sido um canal, Senhor, para alcançar muitas vidas, muitas pessoas, não só daqui de Itapetim, mas de outras cidades. E também das regiões aqui dos sítios vizinhos, povoados. Nós te pedimos em nome de Jesus, doce Espírito Santo, que o Senhor nos guie essa tarde, que o Senhor nos dê a direção certa e que os olhos do entendimento venham a ser abertos para que o seu nome seja glorificado. Obrigado, Espírito Santo, por tua presença em nome de Jesus. Repreendemos todo o laço do inimigo, todo o laço do mal que queira atrapalhar esse momento da meditação da palavra em nome de Jesus. Amém. Amém? Então nós vamos começar aqui, pessoal. Você pode abrir aí, pegar a sua Bíblia aí para a gente começar nesse debate aqui da palavra do Senhor sobre o poder da expectativa na palavra do Senhor. O poder da expectativa, o quanto a expectativa ela é importante para a nossa vida, né? Eu vou começar aqui com um texto da Bíblia. Deus, ele sempre ele nos dá textos proféticos através da palavra dele, né, que é a Bíblia Sagrada, para trazer expectativa ao nosso coração, né? Nós temos que nos mover por meio da expectativa. O que é expectativa? É algo que é gerado no coração. Eu acredito que a expectativa, Bruno trouxe aqui a definição da expectativa, situação de quem espera a ocorrência de algo, ou a sua probabilidade de ocorrência em determinado momento. É verdade. Se não gerar essa expectativa no coração, eu acredito assim, que expectativa ela anda junto com a fé, né? Porque como é que a pessoa vai ter fé se não tiver expectativa? E por que nós escolhemos esse tema? Porque nós estamos entrando em 2023 e nós temos que gerar boas expectativas. Enquanto pessoas estão gerando expectativa de será que vai ser um ano bom? É um novo governo? É algo diferente? E muitas vezes estão gerando expectativas ruins, se baseando em situações e em pessoas e deixando de se basear naquilo que a palavra de Deus diz. É por isso que eu separei um texto da Bíblia aqui em Jeremias, que diz assim, 29, versículo 11. Porque sou eu que conheço os planos que tenho
para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Veja que sempre a palavra vai nos jogando para uma expectativa a respeito do futuro. Palavra profética, onde Deus diz que tem planos para vocês de fazê-los prosperar e não de causar danos, plano de dar a vocês esperança e um futuro. Ele sempre vem com a própria palavra dele, trazendo, gerando uma expectativa dentro do nosso coração. É por isso que muitas pessoas deixam de ser abençoadas, porque elas não geram expectativa. Eu vejo assim, a própria face das pessoas demonstra quando ela tem uma boa expectativa ou não. Nós tiramos pelas nossas reuniões no culto. É importante a gente congregar, participar dos cultos, e a igreja, né, até porque é uma direção da palavra. Não deixei a congregação, como é costume de alguns, né, mas vá demonstrando que o fim está próximo. Então, a gente pode ver, quando a gente anuncia um culto, por exemplo, Bruno anunciou um culto aqui da primícia, que é o culto de domingo, anunciou o último culto do ano, que é no sábado, né? Vai ser o culto visão, culto abençoado, vamos mostrar a visão daquilo que a nossa igreja está preparando para o futuro, aquilo que o alvo que nós queremos chegar juntos, todos juntos. Daí dentro desse alvo, todos que estiverem dentro serão abençoados. Teremos o culto da primícia, ou seja, Bruno falou. Então, aquilo já vai gerando expectativa. Quem tem amor no coração, a obra do Senhor, gera uma expectativa a ponto de, quando chegar lá, transbordar das bênçãos do Senhor. E por isso que, às vezes, a gente olha, às vezes, a face de uma pessoa, mas vê aquela pessoa desanimada, né, não gerou expectativa. E, dificilmente, as pessoas que não geram expectativa no seu coração sobre algo, sobre a palavra, sobre aquilo que Deus diz, receberão alguma coisa. Não é assim, Bruno? Exatamente, pastor. E eu queria perguntar aqui, lançar até uma pergunta ao pessoal. O que você espera, já pegando o gancho aqui com o que o pastor já disse, o que você espera para o ano de 2023? Você espera boas coisas? Você espera coisas ruins diante de tantas coisas que vêm acontecendo ao mundo? Qual é a sua expectativa? É interessante que o pastor aí leu a definição de expectativa. Expectativa é esperar. Esperar é diferente de achar. Então, ou você espera, ou você não espera. Se você viver no achismo, então tá defasado, está fragmentada essa sua esperança. Então, para o ano de 2023, o que você espera para a sua vida? Então, você vai resplandecer através do seu semblante o que você está esperando. Se a gente espera boas coisas, então a gente vai transmitir aquele semblante de que coisas boas estão chegando. Isso também anda muito em conformidade com a fé. Porque se tivermos fé, nós temos ali esperança e convicção. Esperança, nós estamos esperando alguma coisa, convicção de que coisas boas virão, independentemente do contexto. Então, essa pergunta que eu lanço para reflexão, não ache que as coisas vão acontecer. Você precisa construir a sua convicção, a sua esperança baseada, associada à fé. Porque em Cristo, como o pastor já mencionou, versículos, o que Deus tem para nós são coisas boas. Pensamentos de bem e de paz. Interessante que tem pessoas, por falta de conhecimento na palavra, eles geram expectativa tipo de um Deus rancoroso, um Deus vingativo, um Deus que eu sei que todos nós, quando nós nos convertemos, a gente tem que ter cuidado para não viver uma prática do pecado. O pecado é uma abominação diante de Deus, não é verdade? Mas às vezes a religião coloca um Deus como um Deus assustador. Mas Deus, ele não é um Deus assustador, ele é um Deus, ele é um pai. Às vezes, como pai, existe as disciplinas. E isso faz com que a pessoa gere expectativa em Deus, mas de uma forma errada, negativa. E isso termina atrapalhando as pessoas de receberem o melhor de Deus.
Porque Deus tem o melhor para cada um dos seus filhos. Ele quer que a gente tenha uma expectativa. Até na questão de falar com Deus. Que alguns dizem rezar, outros dizem orar. Vamos falar na nossa temática, orar, como a gente fala. Isso. Né? Então, às vezes a pessoa, até pelo fato de não ter uma compreensão de Deus, quando vai falar com Deus, fala mais de uma forma insegura. Né? Porque gerou expectativa num Deus assim carrancudo, Deus... Não, mas Deus é tão diferente que até a forma da gente falar, a gente pode falar com ele como se estivesse falando com um amigo, com seu próprio pai, com a sua própria mãe. Não é verdade? E Deus ter esse chamava alguns como relacionamento. de amigo. Deus chamava, né? Jesus dizia que os discípulos eram amigos. Moisés foi amigo de Deus, então conversava assim, face a face, com a glória de Deus. Isso é muito bacana, pastor. E terá situações assim na nossa vida que a gente está até fora da direção de Deus. Né? Mas não é tão simples quando a gente começa a entender a Deus e gerar expectativa certa, né? Expectativa certa, porque isso tem a ver com expectativa. A forma que você vai falar, Senhor, eu tô percebendo que eu estou errando aqui, me ajuda a consertar, né? E Deus, ele, assim, com a sua graça, com o seu amor, vai nos ajudar a consertar aquela direção, aquela forma errada que a gente está pegando ali. Por quê? Porque a gente está tendo uma expectativa correta de Deus, de ter realmente uma amizade com Deus, e não ver Deus como um ser ali pronto para te queimar vivo. Não é assim, David? É verdade, pastor. A gente sabe que Deus, a Bíblia chama Deus de Deus, mas também chama de Pai, né? O próprio Jesus, quando ele ia se referir a Deus, ele falava, meu Pai. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Ou seja, olha as expectativas que Jesus tinha a respeito de Deus, a respeito do Pai. E a mesma coisa é nós. A gente tem que ter boa expectativa. Por quê? Porque Deus, ele quer nos abençoar. E a expectativa, que nem o pastor falou, ela anda alinhado com a fé, né? Alinhado com a fé. Exemplo, você está esperando uma visita na sua casa. Aí uma visita importante. Aí você tem aquela expectativa, eita, fulano vem aqui em casa hoje. Aí você deixa tudo pronto, deixa a casa organizada, né? Deixa Isso. tudo... Você está naquela grande expectativa que fulano vai te visitar naquele dia. A mesma coisa você tem que ter com esse novo ano, que nem Bruno falou. É tanto aqui, ó. Bruno tem um versículo aí para ler, mas antes de ler, eu quero ler aqui o que Fábia colocou. Fábia não, foi Daniela colocou, minha esposa. Colocou aqui, ó. 2023 será um dos melhores anos. Será um ano de muita abundância. Ou seja, ela já está gerando expectativa para o ano seguinte. Uma expectativa boa, não expectativa ruim. Né? E isso atrai, porque a nossa fé, a fé junto com a confissão da palavra não vai atrair aquilo que nós cremos. Sem fé não é impossível agradar a Deus. Como é que eu vou remover a montanha se eu não gerar uma expectativa boa? Se eu não declarar, eu declaro que 2023 será um dos melhores anos para as nossas vidas. Um ano de abundância, de prosperidade, um ano de crescimento Saúde, na de igreja, paz. um ano de saúde, um ano de rompimento, entendeu? Repreendemos toda a ação do inferno, no nome de Jesus. É essa expectativa que Deus quer, entendeu? O ano de você também, Bruno, gerar expectativa para aquelas pessoas que não congregam, voltar a congregar. Aquelas pessoas que não têm compromisso com o Senhor, ter um compromisso com o Senhor. Porque também de que adianta eu gerar uma expectativa se eu não tiver uma aliança com o Deus da expectativa? Porque é Ele que vai suprir, é Ele que vai guardar, é Ele que vai proteger. Se eu não tiver aliança com Ele, o que é que vai adiantar? Né? Não vai funcionar. Acertou, pastor. Foi exatamente no alvo. É exato. Você vai receber o que você está esperando. Então, suas expectativas estão em quê? A ideia de que o pastor falou agora de um Deus, não devemos enxergar Deus como Deus carrasco, como Deus punitivo, como Deus vingativo, como Deus assassino. Mas aqui, eu tenho um versículo aqui. Como é que Deus consegue falar com um homem mortal, um homem que é sujeito a falhas, a emoções? E olha só no livro de Êxodo, capítulo 33, no versículo 11. Diz: o Senhor Deus falava com Moisés face a face, como alguém que conversa com um amigo. Tá vendo? Então é tremendo uma coisa dessa. Deus falava como se estivesse falando com um amigo. Então, assim,
a gente é de forma esplendorosa honrado aqui. Porque Deus consegue nos falar com a gente uma conversa como quem está falando com um amigo. Então isso é extraordinário, pastor. Eu me lembrando, porque quando eu veio no coração para a gente falar sobre o poder da expectativa, eu fiquei, Senhor, qual é uma palavra que tem a ver com isso? Eu me lembrei, sabe, de um texto tão conhecido que fala em Marcos capítulo 5, que é a mulher do fluxo de sangue. Porque a Bíblia diz que ela passou 12 anos. A gente prega muito, a gente ensina muito sobre esse texto. Mas esse texto tem tanta revelação. Tanta revelação. Olha, ela foi 12 anos sofrendo, onde a medicina não dava jeito, gastou tudo que tinha, e ela apenas ouviu falar de Jesus, que operava milagre, né, de Jesus que estava andando sobre a terra, pessoas ali sendo curadas, libertas, demônios saindo das pessoas, né? E a Bíblia diz no versículo 27 de Marcos capítulo 5, diz que ela ouviu falar de Jesus, e chegou por trás dele, e no meio da multidão tocou no seu manto, porque pensava, se eu tão somente tocar nele, no manto ficarei curada. Ou seja, ela gerou expectativa. Porque ela ouviu falar no Deus, em Jesus, e gerou uma expectativa tão saudável nela que ela dizia, pensava, nessa versão diz que ela pensava, né? Se tão somente eu tocar nele, serei sarada. Ô pastor, e quem foi que disse a ela que se ela tocasse na orla ali das vestes de Jesus, ela seria curada? Interessante essa pergunta. Quem é que disse a ela isso? Ela gerou isso dentro dela. Ela disse, se eu tocar, eu não preciso pegar nele não preciso que ele lance palavra em mim. Se eu tocar ali na pontinha das suas vestes, eu vou alcançar a minha cura. Então ela depositou expectativas, esperança, convicção naquele ato. Ela ouviu alguém falar, né? Ouviu alguém falar e começou a gerar expectativa e pensar, rapaz, se eu tocar eu vou ser sarada. Ou seja, interessante que a expectativa é algo interessante, ela vai sempre nos impulsionar para frente, naquilo que é certo, na expectativa na palavra, a expectativa no Deus poderoso, sempre vai nos impulsionar para frente. Por quê? Porque ela estava com um problema, ela estava com uma situação, ela estava morrendo, mas ela ouviu falar de Jesus e começou a gerar uma expectativa dentro dela, a ponto dos pensamentos mudarem. Ou seja, os pensamentos ruins começaram a sair para dar lugar para os pensamentos bons. Por quê, pastor? Porque todo mundo que está passando por um problema, não me diga que você não vem pensamento ruim, não, que vem. Ah, tu vai morrer. Ah, tu está com câncer. Ah, tu está com isso. Ah, tua vida se acabou. São o diabo jogando certo tipo de pensamento para gerar uma expectativa negativa dentro de você. Aí ela ouviu falar ali, teve esperança. E naquela esperança que ela teve, começou a gerar uma expectativa e os pensamentos bons começaram a fluir. Se eu tocar em Jesus, serei sarado. Se eu tocar em Jesus, serei sarado. Ela começou a pensar sobre isso. E eu acredito que até declarar também. E os pensamentos ruins foram perdendo lugar para os pensamentos corretos. É forte, né? Forte. E isso fez com que ela recebesse um milagre, por causa da expectativa. Verdade, pastor. Inclusive, tem um versículo forte também, que é mesmo nisso que o senhor está falando, que eu separei aqui, que é Efésios 3:20, que diz assim, Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, mediante seu poder que atua em nós. Ou seja, Deus ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que a gente está pensando. Não é verdade? Ou seja, quanto maior a expectativa, maior o milagre. Maior o milagre. É verdade. Isso. Palavra. Que palavra! Anota aí. Glória a Deus por essa palavra abençoada. Amém. Pode falar, pode Amém. falar. Ou seja, Deus ele é o Deus que ele nos surpreende, né? Ele surpreende a nossa expectativa. Às vezes a gente fica pensando, será que Deus pode fazer isso? Deus pode fazer infinitamente mais, irmão. Né? Às vezes a gente pode até pensar, mas será que 2023, será que isso vai acontecer? Você não pode colocar essa palavra será, né, pastor? Que será, você está duvidando. Será? Uma dúvida. É algo que é improvável. Você tem que crer, você tem que gerar expectativa, que nessa mulher. Não, se eu tocar, eu vou ser curada.
Interessante aqui. Veio aqui algo no meu coração, aqui forte. Às vezes a pessoa não compreende, porque algumas pessoas dentro da igreja, né, se alegram tanto a ponto de correr, celebrar, dançar e pular. Não é verdade? Agora, imagine eu fazer um desafio aqui com as pessoas que estão nos ouvindo, né? Todos que estão nos ouvindo. No sábado, nós temos um culto que será praticamente o culto da virada. Nós não vamos virar, mas será o culto da virada. Podemos chamar assim o culto da virada. Não é? E você ir para esse culto com a expectativa tão grande no seu coração desse culto como uma virada para 2023 e você dizer, eu vou para a igreja, eu vou pular, eu vou dançar, eu vou dar glória a Deus por causa da expectativa que eu tenho para esse ano de 2023, porque vai ser um ano de divisor de água na minha vida. É onde tudo vai começar diferente. Se você tem um vício, você vai abandonar o vício, não é? Se você estava com o comércio quebrado, você vai dizer, vai ser um divisor, eu vou colocar em ordem, por causa da expectativa e a sua confiança em Deus. Tudo vai se ajeitar. Ô pastor, a gente foi para um culto, a juventude ali, a gente acompanhou, foi para o culto lá em Livramento, para um acampamento lá jovem, muito bom, não sei nem se a gente mencionou desde aqui, mas a igreja também trabalha com muita atividade assim para jovens, e foi muito bacana. A gente construiu ali uma expectativa grande. Rapaz, a gente vai pra lá, tem que ir pra romper mesmo. O negócio era numa quadra lá, sabe? Num ginásio grande, tinha espaço. Rapaz, jovem, deram liberdade pra gente, mas foi uma coisa extraordinária. A expectativa andou em conformidade com as ações. Ali a gente extrapolou, a gente celebrou, a gente adorou, deu glória a Deus, correu. Foi um tempo muito maravilhoso, assim. Então, muitas vezes você vai para um culto e dependendo da forma como você chega naquele culto, você que está fazendo o seu próprio culto. Nós somos o próprio culto. Então, se você chegar desmotivado, rapaz, eu vou porque eu tenho que ir. Não tem expectativa, não recebe. Tem que quebrar Bruno, isso. Eu me lembrei, sabe de quê? Sábado eu fiz uma visita lá na casa fui para Tabira fazer uma visita a uma irmã, que é a mãe de Neils. Está com 86 anos. Passou por um câncer, fez 32 procedimentos de como é que chama? Não, tratamento do câncer, né? Quimioterapia, né? E ela estava toda inchada. Inclusive, Neils contou até o testemunho dela. E sábado eu fui lá. Rapaz, a mulher tem um coração cheio de fé. Ou seja, a fé dela transparecia para mim. Havia uma facilidade naquele ambiente de eu impor a mão nela e orar para ela receber um milagre. Por quê, pastor? Porque ela tinha expectativa. Agora, forte, hein? Imagina quando você vai orar por uma pessoa que está doente, mas não tem expectativa de ser curada. É complicado. Como é que essa pessoa vai receber? Às vezes você impõe a mão ali, mas até você que está orando não consegue ter fé suficiente, porque ela não está demonstrando expectativa. E você coloca a mão ali, até você, não é que você está duvidando, mas você sabe no seu interior que aquela pessoa não vai receber nada, porque não tem expectativa. E Jesus, pastor, quando ele ministrava ali uma cura, o que é que ele dizia? A tua fé, a tua esperança, né? A gente pode dizer assim, que esperança é fé. Então, o que ela esperava, aquela fé de que estava ansiando a cura, sabe? Chegou à vida da pessoa. Então, quando uma pessoa anseia, então tem esperança, tem altas expectativas e sabe que vai receber, tudo muda, David. Então, assim, você puxa, como a mulher do fluxo do sangue. A mulher tocou ali, mas muitas pessoas estavam empurrando Jesus, estavam tocando Jesus, metia a mão ali, e os discípulos tentando conter a multidão. Mas a mulher deu um toquezinho ali no final das vestes de Jesus, e Jesus sentiu, puxou a unção de Jesus, e ela alcançou aquilo que ela esperava. E por causa disso, a mãe de Neils, rapaz, no final, depois da meditação na palavra, eu impus a mão sobre ela, o poder de Deus caiu sobre ela naquele momento, ela começou a se tremer com o poder de Deus,
e tremia, e tremia, e tremia, porque ela estava com expectativa. E aconteceu um milagre. Ou seja, eu vim embora. Quando foi no domingo, Neus contou o testemunho na igreja. Ela estava toda inchada e colocou aquele inchaço para fora. Era ir no banheiro direto urinar, porque era um inchaço saindo. No outro dia, acordou completamente sarada, sem nenhum inchaço. Glória a Deus, por causa da expectativa. Entendeu? Então imagina aí você que está nos ouvindo agora. E talvez você nem faça parte da nossa igreja, e você não faz parte de outra igreja, porque eu não chamo ninguém de outra denominação, a gente tem que respeitar. Quiser visitar, tudo bem, uma visita. Mas você não congrega em nenhum canto e você diz, eu vou para a igreja sábado do pastor Roberto, Verbo da Vida, 7 horas da noite, que é o último culto do ano, vai ser o culto Visão, e eu sei que desse culto em diante, minha vida vai mudar. É uma expectativa, não é isso, David? E Deus vai superar as suas expectativas. Eita glória! Superar as expectativas. Pode falar aí, viu? Deus, que nem diz a palavra dele, né? Ele faz infinitamente mais. Ou seja, é você pensando grande e Deus fazendo maior ainda, né, pastor? Meire colocou aqui no WhatsApp, dizendo que Meire estava lá, né, com a gente lá. Ela colocou aqui, verdade. Ela, no outro dia, só faltava pular pela cura dela. Eu creio que ela vai vir aqui dar esse testemunho dela aí, porque é um testemunho muito grande de cura de câncer, né? E ela alcançou essa bênção. Desde o começo do tratamento dela, a gente vem junto com ela ali, a gente está conectado, ela vem, né, eu passando as pregações para ela, as mensagens, ela se alimentando. Então era uma pessoa que tinha expectativa, por isso que ela continua ali firme, forte e de pé. Amém? E é interessante, pastor, que você gerar expectativas, tudo fica leve. Nada fica dificultoso. Você começa a sentir leveza e facilidade em fazer as coisas. Imagine você trabalhar. Se você trabalhar com peso, mais um dia de trabalho. Mais um dia de trabalho, David, pastor Roberto. Mais um dia de trabalho. Você vai com baixas expectativas, aquilo vai ser pesado para você. O dia vai ser cumprido. Quando você gera expectativa, eita, graças a Deus, Deus está me dando mais uma oportunidade de poder trabalhar, de poder fazer melhor, de poder honrar meu serviço, meu patrão. E você chega lá, você constrói essa expectativa. O que acontece? Você vai encontrar leveza nesse serviço. De igual forma na igreja, nas atividades que a gente exerce ali. Muitas vezes, boa parte ali da igreja trabalha, né? Tem suas atividades, tem seus compromissos, mas vai para a igreja com o coração alegre, porque sabe que vai receber, com altas expectativas. Mediante circunstâncias, acontecendo muitas coisas, mas acaba rompendo tudo, eu vou com o coração aberto, porque eu tenho certeza que Deus tem alguma coisa para a minha vida, e eu sei que eu vou receber, eu não acho que eu vou receber, eu sei que eu vou receber. E termina recebendo mesmo. Glória a Deus. É assim. Pastor Tiago colocou algo aqui interessante também. Ele disse assim, ó, quando suas expectativas estiverem somente em Deus, realmente tem que estar em Deus. Quando diz em Deus, está na palavra dele, né? Se não tiver aliança com ele também é complicado. Tem que ter aliança com Deus. Enquanto suas expectativas estiverem somente em Deus, frustração, decepção, vergonha, medo, estresse, desânimo serão palavras apenas no dicionário e jamais em sua vida. É forte, né? E continuando aqui, ele colocou também, ter expectativa muitas vezes se torna frustrante. Eu entendi o que ele quis dizer, mas uma expectativa que não vem de Deus, que não é de Deus, né? Ficamos esperançosos em algo que não acontece e então vem a decepção. Mas quando nossa expectativa estão em Deus, é impossível se decepcionar. Ele sabe de todas as coisas e sabe o melhor para nós. Então espere e confie em Deus. É verdade. Glória a Deus. Tem alguma coisa aí, David? Só resumindo essa última palavra que ele deu, que foi muito forte, né? Ou seja, no finalzinho, ó. Então espere e confie em Deus. Expectativa é isso, é você esperar e confiar, né? Porque às vezes a gente pensa expectativa e esperança. Esperança é só você esperar. Mas expectativa é você esperar e confiar que aquilo vai dar certo. Ou seja, você quando você gera expectativa, você está gerando aquilo que você quer receber, né? Exemplo, vamos dizer,
uma filhinha, né, uma criança, a mãe diz, eita, papai tá para chegar. Já gera expectativa boa, fica feliz, né? Ali chega, fica meio ansioso. Fica pulando, fica olhando na porta, vai na porta, olha do outro lado da rua, pra ver se, cadê papai? Papai vai chegar, não é verdade? Isso mesmo. E quando pensa que não, o pai chega e ainda chega com presente. A fé é interessante demais, porque a fé, ela trabalha com a expectativa. Vamos analisar. A Bíblia diz assim, tudo que você pedir em oração, creia que recebeste. E assim sucederá. Ou seja, sucederá depois. O crer vem primeiro. Então você crê antes. Então quando você crê antes de acontecer, não é porque está gerando expectativa? Ou seja, não aconteceu. Mas eu pedi. Eu estou gerando expectativa que vai se manifestar no natural. Porque eu criei no mundo espiritual. Ou seja, foi a expectativa. Ou seja, a expectativa, ela sempre vai caminhar com a fé, né? Sem fé é impossível agradar a Deus. Maravilha, maravilha, pastor. A gente tá chegando até nos finales, né? Passou tão rápido aqui que misericórdia. Mas foi muito gostoso, é muito bom compartilhar essa palavra. Essa ligação que a gente tem com Deus, isso é de extrema importância para as nossas vidas. A gente nutre essa ligação através da congregação, através dessa comunhão que é maravilhosa, que a gente vê na igreja primitiva, logo quando Jesus subiu aos céus, a gente vê ali que os discípulos tinham altas expectativas, que os discípulos, na verdade, não eram mais discípulos porque Jesus já subiu, mas eram apóstolos agora, enviados para uma grande obra. E a gente toma aquelas atitudes, pastor, como exemplo para as nossas vidas. Então, assim, hoje nós somos o legado de tudo que foi construído, da esperança e da fé que aqueles homens de Deus construíram, se agarraram àquilo e permaneceram, perseveraram em fé. Por isso que tem na palavra que aquele que perseverar até o fim, aquele que manter a sua fé e esperança, será salvo. Então, meus queridos, que você mantenha essa esperança, essa fé, feche os olhos para as circunstâncias, porque nós sabemos que aflições vêm ao nosso confronto. Nós vamos passar pelo vale, independente se você está com Deus ou não, a gente vai passar por aflições, mas passar com Jesus, como diz aqui a gente no Nordeste, não tem aparelho, pastor, não tem aparelho para passar com Jesus. Outra coisa, Bruno, quando a gente tem uma expectativa correta de crença na palavra e das promessas do Senhor, vai nos ajudar a combater também a ansiedade. Por quê? Porque muito tipo de ansiedade é por medo. Medo de faltar o alimento, medo de uma doença, medo da desestabilidade de um governo. Se o governo se desestabilizar, todo mundo vai passar por dificuldade. Então, a falta de expectativa gera medo e, automaticamente, crises de ansiedade. Por quê? Por causa do medo. A pessoa a falta de expectativa naquilo que é de Deus, começa a gerar uma expectativa naquilo que é negativo, e isso vai adoecer a pessoa mentalmente. Por isso que muitas pessoas estão doentes mentalmente, porque elas não estão com a expectativa na coisa certa. Entendeu? Agora imagina você que está ouvindo essa ministração aqui. Estava atormentado mentalmente, né, com receio, com medo, sei lá, né, até com medo de ladrão. Rapaz, será que um ladrão vai entrar aqui em casa? Será que se eu sair de moto, vão roubar a minha moto? Será que eu for no sítio, não tem ladrão lá? Ou seja, está gerando um assombro. A própria televisão gera expectativa negativa nas pessoas. É por isso que às vezes a gente tem que blindar a nossa mente e guardar de assistir certo tipo de coisas. Certo tipo de jornais a gente tem que ter cuidado. Nem todo tipo de jornal é saudável para a gente. Tem jornal que é só uma bagaceira triste. Gera expectativa. Fulano entrou ali e matou 10 pessoas, não sei o quê. E pai, você gera um expectativa. Aí passa a noite, eita, eu não consegui dormir não.
porque a tua cabeça está empestada de coisa negativa, né? Gerou expectativa desgraçada aí do diabo. Desgraçado do diabo, como é que você vai dormir bem? Dorme não, irmão. Agora, quando você vai ali para aquelas palavras ali, lê a Bíblia ali, vê ali, rapaz, Deus abriu o mar vermelho diante do faraó, diante daquilo e tal, e vê aqueles milagres, pega aquelas passagens bíblicas, começa a se alimentar, gera seu coração, e enche seu coração de fé, e começa a gerar expectativa nas coisas boas, o medo vai desaparecendo. E automaticamente também as ansiedades. Porque você pega Mateus capítulo 6, que diz assim, não se inquiete por coisa alguma, né? Se Deus cuida dos pássaros, Deus, quem mais, se Ele cuida dos pássaros, por que Ele não vai cuidar de nós, homens de pequena fé? Não é assim? Então você se alimenta ali, está gerando ali coisas boas dentro de você, e aquele medo vai saindo. A sua mente vai ficando saudável. A ansiedade sobre essas coisas ruins vão desaparecendo. E você vai vivendo uma vida mais tranquila com Deus. Porque Deus quer que a gente viva uma vida tranquila. Deus quer que a gente viva uma vida em paz e não sobrecarregada, uma vida com medo, cheia de ansiedade, de tristeza, de depressão. E a causa de muita depressão nas pessoas é falta de expectativa naquilo que é certo. Irmã Bernadette colocou uma figurinha aqui interessante, dizendo assim, o melhor de Deus está por vir. Isso é um versículo bíblico. A Bíblia diz que o melhor de Deus está por vir. Então essa é a minha expectativa, o melhor de Deus está por vir. Né? Hoje foi bom, mas amanhã vai ser melhor. 2022 foi bom, mas 2023 vai ser melhor. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu gostaria aqui, pastor, de estamos chegando no final. Bruno vai trazer esse versículo aqui. Eu vou estar aqui orando por você para nós chegar finalizar o nosso programa, tá bom? Ah, pastor. Mas eu queria deixar esse versículo aqui. Olha o que o salmista declarou no Salmo 130, versículo 5. Queria que se você puder até anotar aí, você vai ver como é forte. O salmista diz: espero no Senhor com todo o meu ser. Salmo que bem, vou botar aqui no grupo aqui. Salmo 130, versículo 5. Pode ler. Espero no Senhor com todo o meu ser. É todo o meu ser. E na sua palavra ponho a minha esperança. Pronto, precisa dizer mais alguma coisa, pastor? Aí fecha com chave de ouro, desse jeito, né? Eita, maravilha. É Salmo mesmo o quê? 130. 130, versículo? Versículo 5. Na minha versão diz assim: aguarda o Senhor, a minha alma aguarda, e eu espero na sua palavra. Qual é a tua versão aí? Essa versão aqui, vi aqui na internet. Depois a gente manda no grupo, depois né? A gente essa versão aí, versão topa. Lê de novo aí, por favor. Espero no Senhor com todo o meu ser, e na sua palavra eu ponho a minha esperança. Glória a Deus, isso mesmo. Isso é extraordinário, pastor. Que maravilha. Queria que Eduardo colocasse uma trilha, que vamos estar orando por sua vida. E eu queria já fazer esse desafio por você que está nos ouvindo. São 3 cultos que nós temos. Culto de quinta, sábado e domingo. Faça um desafio com Deus, venha para esses 3 cultos. Não deixe nada impedir de você estar nesses 3 cultos. Tá certo? Lá gera expectativa para ser um divisor de água. Feche seus olhos, não vai olhar nem para a direita nem para a esquerda, né? Não importa quem é o pregador, não importa quem é o ministro, o importante é a sua convicção com Deus, é o seu amor. É o que, Bruno? O pastor vai fazer uma oração agora, né? Eu queria lançar aqui, na verdade mandar um alô aqui para algumas pessoas. Pode mandar aí. Em especial também queria mandar um abraço. Aí está nos ouvindo minha tia Rafaela em São José do Egito. Glória a Deus. Então declaro coisas boas na sua vida. Você é uma pessoa muito especial. Que Deus te abençoe, toda a sua família. Faça que haja abundância de bênçãos. Também a minha família. Tem muita gente conectada. Graças a Deus por isso, pastor. Glória eu declaro coisas extraordinárias na vida de cada um. Construa essas expectativas. Guarda essa palavra no coração. Que eu tenho certeza que vai ter que mudar. Vai ter que mudar. Não permanece a mesma coisa. Deus é bom. Então vamos orar. Pai, nós te agradecemos, Pai, por esse momento. Te agradecemos por esse programa abençoado.
Te agradecemos, Pai, por cada ouvinte, Senhor. Te agradecemos pelo culto de quinta, de sábado e de domingo, Senhor. Te agradecemos por esse ano de 2023 que vai ser poderoso, Pai. Te agradecemos pelo teu cuidado, pelo teu suprimento, por cada pessoa que está nos ouvindo. Declaramos todas as sortes de bênçãos caindo sobre a vida delas em nome de Jesus. E você que está aí no seu lar, diga amém, que Deus te abençoe. Um abração, fica na paz, que o Senhor te guarde, te proteja e te livre de todo mal. Amém. Deus abençoe. Amém. Deus Glória a vai superar Deus. suas expectativas. Abraço, meu irmão. Que Deus te abençoe até a próxima terça-feira. Em Tchau, nome tchau. de Jesus, se assim o Senhor nos permitir.